Voltando. Voltou, pelo amor, gente, no meio desse papo tão. Peraí. Passou uma hora, eu nem senti. Que isso, meu Nossa, eu Deus? também não, nem senti. Vou Ô, fazer. Paty, ia falar uma coisa, né, que a gente descobriu aqui nas dicas depois, que as pessoas realmente deixem o like aí aqui na live pra gente, para isso ser entregue para mais gente, né? Eu lembro que Isso, falaram pra gente que era uma coisa legal. E depois até comentarem o que achou mais bacana da live nos comentários, quando a Paty disponibilizar, né? Colocar as coisas que mais isso. comentar. E até enviar para as outras pessoas, porque é uma forma de chegar esse papo tão gostoso aí para outras Esse pessoas. papo. Então, eu peço para vocês mandarem para as amigas, comentarem aí para a gente, porque para mim isso é bem novo, né? A live é uma coisa super nova, mas eu conto aí com o apoio de vocês para a gente espalhar essa mensagem. Obrigada, É, Sil, Vivi, é. Carol, enfim. Desculpa, eu tive que te E cortar super naquela hora. Continua o que você tudo estava bem, falando. Paty. Não, e era isso mesmo. Só para finalizar, Paty, eu queria contar uma coisa que eu vi. Último recado aí, depois você me deixa essa palavra para você, que a gente fala tanto, né, de que quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue ser genuíno com o outro, que foi a primeira frase que a gente conversou, né? E aí Uhum. tinha uma coisa que eu achei bem legal, que o livro, eu estava até com um livro aqui, que é o de comunicação não violenta nos relacionamentos, o que ele fala é que, na verdade, como se a gente imaginasse que a gente tem um carro. A primeira coisa é assim, se a gente não se conhece, é como se a gente tivesse um carro da época do século XX, que a gente não tem um painel. Então a gente não sabe que o tanque está vazio, a gente não sabe as nossas necessidades, o tanque está vazio, a gasolina vai acabar e a gente vai parar no meio da estrada, né? A segunda coisa a gente assim, a gente começa a se conhecer, então a gente tem o painel. Então a gente sabe que a gasolina vai acabar. Só que o que acontece? A gente fala, putz, todo mundo na família usa o carro e ninguém abastece. A gente fica tão pé da vida que a gente acaba não vendo os postos que aparecem no caminho e a gente não abastece, a gasolina acaba e a gente fica no meio do caminho, né? Aí a terceira coisa é assim, pô, a gente está no carro, a gente tem um painel, a gente vê que a gasolina está acabando e a gente fica pé da vida. Mas a gente está prestando atenção, sim, no caminho. Então a gente pega e abastece, chega em casa e fala: olha, gente, todo mundo usa o carro. Eu gostaria, eu me sinto frustrado quando frustrada quando só eu abasteço. Será que vocês podem abastecer também o carro? Então é um pouco disso, assim, né? Quando a gente começa a se conhecer e começa a explicar as nossas necessidades, mostrando como isso afeta, como você se sente, o que você precisa para o outro, fica mais fácil também, né? O outro lidar com isso, sabe? Exato. Sim. Eu Ô, achei bem Lu, legal esse exemplo do livro. maravilhoso, maravilhoso. Eu estava tentando lembrar o que a gente estava falando para você entrar com esse exemplo. A gente estava falando das invasões, né? Assim, do como a gente Uhum. também às vezes não dá limite, é invadida, tal. Então eu só queria lembrar o que a gente estava falando antes disso de você colocar. Tem gente pedindo para a gente continuar a live, já que a gente começou uma nova. Eu não sei como você está de tempo. Eu com tempo mais livre hoje de manhã. A minha cliente cancelou, eu não vou atender mais. Então, você que Mas aí eu sabe. gostaria, então, a gente fez uma live contando um pouco da nossa experiência e tal, mas eu adoraria ouvir mais vocês, porque daí, até com os casos, né? Esse livro aqui, peraí que eu vou pegar, ele chama Comunicação Não Violenta nos Relacionamentos. É do Demais. Thomas, peraí, deixa eu pegar aqui, porque eu acabei. Peraí. Eu mando para vocês, gente, porque eu não sei onde está. Eu estava lendo esses livros, estava fazendo um resgate desses livros, mas Comunicação Não Violenta nos Relacionamentos. Acho que é Thomas Danzenburg, alguma coisa assim, tá? Legal. Depois a gente, como é que a gente faz? A gente podia disponibilizar o nome desses livros, Das referências, né? as Eu referências. vou disponibilizar no Insta da Rede Esha, que todas as Tá. mulheres que fazem E eu parte do Mulheres estão disponibilizo aqui. no. E Tá. a gente faz E eu essa troca, acho disponibilizo que é no bem MD, legal tá? mesmo. Tá Boa. bom. Nos dois. Quem chegou agora, que eu acho que teve gente que chegou agora, a gente está fazendo uma continuação da live de uma hora que a gente já fez e que o Insta cortou, a gente está fazendo uma. Então, vamos só recapitular as referências que a gente trouxe de livro? Vai lá, Lu, Vamos fala a sim, sua. Paty. Então eu vou falar, tem um autor que é o Kate Witt, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, que é o Kate, se escreve Kate Witt.
Ele fala muito desse amor autêntico. Na verdade, eu não li livro dele, eu participei de workshops com ele, tá? E ele fala das 5 pontas de uma estrela, né? Então, só para resgatar, para você saber se você está com a pessoa certa, entre aspas, ou para como que você trabalha algumas outras pontas que não tiverem tão legais, né? Polaridade erótica, super importante ter a faísca do sexo, tá, gente? Importante. Segunda coisa, se a pessoa ela cuida da saúde mental e física, né? Então, quanto essa pessoa se trabalha nessa questão, tanto mental quanto física. A terceira coisa, essa pessoa, ela volta para o amor. Então, em casos complicados, né, críticos aí, essa pessoa, quando vocês estão brigando, quem é capaz de resgatar o amor e lembrar por que vocês estão juntos, né? A quarta coisa faria parte da família? Você apresentaria essa pessoa para sua família? Porque se você não apresentaria, ela não vai poder fazer parte. E a quinta é se existe algo maior que somente do que ele, né? Se tem alguma coisa sagrada, tem alguma missão além do próprio ego, né? Então esse aí é um pouco do Kit Witt, e aí ele fala muito dessa questão aí, quanto mais nos conhecemos, mais podemos ser genuínos na conexão com o outro, tá? Vou falar o resuminho dele geral, tá, Paty? Pra eu deixar você falar. Ele fala muito da questão aqui de que é importante sim ter conflitos, tá? Porque conflitos faz com que o relacionamento evolua, e quando a gente evita conflito, a gente cria um afastamento, e o afastamento é que causa separação, e eu acho que isso está muito claro até naquele filme dos Separados por um Casamento, na história de um casamento. E aí ele fala aqui de quando a gente tem conflitos, na verdade, 60% dos conflitos, eles são resolvidos, né? Então a gente tem 40% que não é e nunca vai ser, porque os relacionamentos, os conflitos são muito complexos, mas mais do que o conflito em si, o quanto a gente prioriza a relação. Então, como a relação deve estar muito acima do próprio conflito, né? Essa é uma das coisas. E aí ele fala da questão de quando você critica, sempre elogiar, porque a pessoa nunca está querendo errar. Então, mais elogios do que crítica. 5 elogios para cada crítica, hein, gente? Ó, um exercício aí que ele fala. De a gente buscar os prazeres diários com o outro. Então, seja toque, seja elogio, seja entregar, servir alguma coisa. A gente buscar prazeres diários para manter essa proximidade na relação, né? E é um pouco disso, assim, isso é o geral que ele fala, tá, gente? É o Kit Witt, que é esse autor que eu coloquei aí no comentário, e depois eu coloco mais. Eu quero até comentar eu achei bem interessante, né? A pessoa nunca está querendo errar. Concordo totalmente, mas a gente não pode esquecer que ela pode sim ter a intenção de não errar, mas muitas vezes ela não está consciente do programa que está instalado dentro dela de crenças limitantes, às vezes de crenças de relacionamento afetivo limitantes, de programas instalados ali de trás, né, que ela não está percebendo, então ela está com véu, ela está provavelmente eclipsada por algum véu, e ela não está conseguindo enxergar, às vezes, o como ela age, né, e às vezes prejudicando também o relacionamento, tudo. Então, a gente precisa estar sempre observando esses programas que muitas vezes... E sabe uma coisa que eu gosto de falar do programa? E aí eu estou citando aqui o Eckhart Tolle, né? Eu amo o Eckhart Tolle, né? Do Poder do Agora, daquele livro. E ele tem um livro mais maravilhoso ainda que o Poder do Agora, que é o Despertar da Consciência. É um livro pink dele, é o último livro dele. E ele fala dos personagens interiores, né? Então, a gente precisa ser capaz de observar os personagens que entram no palco. Por exemplo, a gente está falando de relacionamento. Quando a gente está casada, né? Então, quais são os personagens que começam a se relacionar com os personagens do outro? Personagens são pequenas satélites dentro de nós, que são subpersonalidades, pequenas personalidades, que às vezes o eu inteiro e o outro eu inteiro do outro estão afastados, e quem está no ringue são os personagens. Quem não está se entendendo são aquela gama de personagens internos nossos. E que o autoconhecimento, o que ele faz? Ele traz a gente para observar esses personagens. Quem que está agora
né? Quem que tá agora ali no palco conversando ou se relacionando, né? A Maite Souza, Maite, muito prazer. Ela falou, primeira vez que conheço vocês. Muito prazer, que legal! Tá, Maite? Duas Muito redes prazer. de mulheres bem bacanas para você fazer parte, Maite. E a Maite, também. Rede S Mulheres Despertas. Fiquem aqui com a gente. E aí, assim, tem uma questão aí que você falou, né? Só para resgatar esse livro que eu tô lendo aos pouquinhos, que é As Coisas que Você só vê quando desacelera, que é aquele negócio de a gente realmente trazer mais pra gente, né? Que é assim, se você quiser se comunicar de forma efetiva com os outros, é melhor descrever o que está sentindo do que partir para a ofensiva. Então, quando a gente diz, estou muito triste de ouvir isso, e não porque você me deixa triste, você quer que as pessoas te escutem, e não que tenham que se defender de você. Acho que isso é bem legal mesmo, né? Maravilhoso, maravilhoso, sim. A Vivi tá pedindo para eu deixar o livro, Vivi. Então, ele não tá aqui comigo. Coloca todas as referências, né, depois. A gente, fica ligada que a gente vai dar as referências na Rede Estia. Você tá na Rede Estia? Ela tá na Rede Estia, Vivi? Tá, Vivi ela fez o encontro de maquiagem com a gente. Agora ela tá morando em Curitiba, mas ela fez. Poxa, que legal. A gente vai deixar as referências de todos os livros que a gente citou lá na Rede Estia, tá bom? E também Mulheres Despertas também. Mulheres Despertas, tá? Esse livro é O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle. É um livro pink, com a capa pink, é maravilhoso, né? Então, eu vou só aqui fechar... Eu vou fazer uma recapitulação dos 4 compromissos do Dom Miguel Tá bom. Então, ele fala que que a gente precisaria contratar, se comprometer com a gente mesmo em 4 compromissos. Então, ser impecável com a palavra. Segundo, não leve nada para o pessoal, para o lado pessoal. Terceiro, não tire conclusões. E quarto, dê sempre o seu melhor. Eu não falei do terceiro, que é o não tire conclusões. E isso é muito importante, eu acho que a gente falou o tempo inteiro aqui na live, né? Uhum. A gente tem uma necessidade, enquanto ser humano mesmo, muito grande de ter segurança. Ok, ter segurança, precisamos ter segurança. Mas o ter segurança dentro de um relacionamento, muitas vezes, cai naquele padrão do estar certo, né? Se eu estou certa, você está errado. E aí, certo e errado. Uma visão binária, então, né? Binária, exato. Então, o que ele fala é, não suponha coisas a respeito do outro. Ele fala, faça perguntas. Pergunte. Né? Nós mulheres, somos as rainhas de supor e não perguntar objetivamente, né, as coisas para o outro. Por que a gente não faz uma pergunta? Se a gente está achando, vamos fazer. Né? O que o outro vai responder, eu não tenho a menor ideia. Né? Mas a gente pode ser capaz de fazer perguntas e não ficar supondo na nossa bola de cristal, misticamente, o que o outro está pensando, sei lá, né? É fato ou alucinação? É fato e alucinação, porque muitas vezes a gente julga, né? A gente começa a criar, né, historinhas na cabeça, sabe? É muito engraçado. Isso é fato ou alucinação, né, Paty? Não, muito bom. É fato, alucinação e perfeito, né? É muito bom. E o que mais? Falei aqui do... Gente, alguém tem alguma pergunta? E aí a gente encerra, né? Tem uma coisa aqui só que eu ia falar para você. Que as pessoas têm linguagens de perceber e de entender o amor, né, Paty, que a gente estava falando, que a primeira é declaração, então aquelas pessoas que falam bastante, eu te amo, enfim, se declaram. A segunda linguagem, que é a qualidade do tempo, aquelas pessoas que não suportam o multitask, que realmente querem que quando você esteja presente. Eu vejo muito isso com as crianças até, engraçado, elas querem, né, quando você tá lá, você tá brincando, você tá pensando em outra coisa, né. Os presentes das pessoas que gostam de receber os mimos. A outra coisa é o serviço, então aquela questão de do outro, de você servir, né, um lanchinho da tarde, já servir o prato, então como essa pessoa valoriza aquilo, e a outra é o toque físico. Então, essas são as 5 linguagens do amor, e geralmente para a gente identificar qual que é a linguagem do outro é o que ele mais faz para você, ele ou ela mais faz para você. Então se aquela pessoa vive te dando presentinho e mimos, uma linguagem de demonstrar afeto
é pelo presente. Se aquela pessoa vive falando eu te amo, porque a linguagem dela predominante é o falar, né? Então, como a gente utiliza a linguagem do outro para expressar o afeto. Eu vou dar um exemplo, até é engraçado esse exemplo, mas já criou muito conflito em mim, assim, né? Eu já disse aqui que o Bruno é muito amoroso no sentido do toque, de querer, né? Às vezes eu tô na sala, no computador, ele passa, dá um beijo e tal. Só que tem um momento que isso me tira do sério. É que eu lembrei, você me contou. Tira do sério. Que é o momento onde eu estou no computador criando conteúdo. E aí, cara, quando eu crio conteúdo, gente, eu entro no mundo. Tipo, não fala comigo. Não fala porque você vai receber uma puta numa patada. E aí, tem hora que ele não sabe, né? Ele não sabe que eu tô criando conteúdo. Eu tô ali, cara, e aí ele vem me dar um beijo. Gente, isso me tira do sério. É louco, né? Porque a gente fala, ai, que bacana. Um cara carinhoso, né? Mulher fala baixo, mas putz, ele é carinhoso. Ele é carinhoso, mas tem um momento que, pelo amor, eu não quero esse carinho. E aí, como é que faz? Eu precisei comunicar para ele que naquele momento eu não quero esse carinho. Cara, e assim, não foi fácil, né? Então, ele entendeu, óbvio, né? Mas eu tive que fazer assim, objetivamente, comunicar para ele que, olha, tem esse momento que não vai dar para você passar e me dar esse beijo. Porque primeiro que eu não vou receber o beijo. Eu vou ficar puta, desculpa falar. E eu vou, né, te afastar. Então, são essas coisas do dia a dia que a gente passa batido e a gente vai acumulando. E a gente precisa ser capaz de comunicar para o outro tudo isso, né? É verdade. É verdade, Paty. Então, mapear o outro é bem importante. E você me lembrou de uma outra coisa que eu não tinha até citado na live anterior, mas que fala sobre a energia feminina e masculina que a gente fez logo no início, né? E todos nós temos energia feminina e masculina. E geralmente a masculina, ela é aquela coisa, né, de foco, entrega de resultados, enfim, esse tipo de coisa. Então, quando a gente tá com a energia masculina e vem, né, não dá. E aí acho que tem o David Deida, que é um autor também que fala muito disso, né, e aí eu lembro que uma amiga me falou, assim, tipo, às vezes eu chegava do trabalho, eu tava naquela energia masculina ainda, sabe? Por quê? Porque, eu tava em reunião o dia inteiro, tava puta, eu chegava assim... E aí fica aquela coisa assim, tipo, eu puta, reunião o dia inteiro e não sei o quê. Aí chega o cara, puto também, tipo, os dois masculinos. Aí vira dois brothers. Vira dois brothers e daí não tem polaridade, gente. Quando tem dois, né, tipo, não tem polaridade. Mesmo num casal homossexual tem que ter polaridade erótica, né? E aí, assim, então, eu lembro que uma amiga me falou uma coisa bem legal, que era o seguinte, tipo, quando você chega, você precisa se despir do seu masculino, né? Então, assim... Putz, pega 3 minutinhos antes e vai ouvindo uma musiquinha bacana, vai relaxando. Ela falava assim, fala com as crianças primeiro, brinca com seu cachorro primeiro e depois vai conversar com o Cássio. Porque daí você despiu e troca de roupa, sabe? Então tem até aquela simbologia, né? Porque a gente fala que quando as pessoas vestem um uniforme, por exemplo, sei lá, policial veste um uniforme, se sente mais potente, né? Que nem a gente, quando a gente se maquia, a gente traz um outro eu, né? A gente fala da máscara. Então tem essa coisa, tipo, a gente se despir, sabe? A gente despir desse masculino que muitas vezes está nessa coisa mais de trabalho e tal, e poder relaxar um pouco para ter energia feminina e ter essa polaridade com o parceiro ou com a parceira, sabe? É muito bacana isso, porque daí eu lembrei das nossas personagens de novo, né? Das nossas deusas, as nossas deusas interiores. O que você está falando eu represento como Atena, né? Lembrando dela. É aquela que nasce da cabeça de Zeus, do pai, com uma energia totalmente masculina e ela já nasce adulta, da cabeça. Então, quando a gente está nessa energia Atena, assim, né, que a gente está muito intelectual, trabalhou o dia todo, computador, tecnologia, cara, a gente vai precisar de um tempo para mudar, por exemplo, para Afrodite, que é a polaridade erótica, né? Então, assim, como você, né, você se cuida, você coloca uma roupa mais gostosa, uma camisolinha, né, a gente precisa de uma respirada, né? A gente começou a live respirando.
A gente Respirando. tá com um monte de personagens, é fantástico. Verdade, desculpa. É porque apareceu um negócio aqui, eu não sei mexer, gente. Nossa, Eu não sei mexer tem um no monte de coisa em você. Não, tava muito... Eu falei, gente, isso. como Eu falei, o que é assim? isso? Desculpa, Então, Paty. Eu tô te ouvindo, mas foi eu tava muito vendo. O engraçado. que é isso? Eu não sei mexer, gente. Eu não sei mexer no isso. Eu falei, o que é isso aqui? Não, o mais engraçado a gente falando de personagem aparecendo as suas. Tava muito engraçado. Não, foi combinado isso. Foi combinado, Paty. Foi Não foi combinado. combinado. Então, como a gente muda, né, os nossos personagens? Então, como é que a gente sai da armadura de Atena, combatente, o dia todo combatendo, com a espada na mão e resolvendo coisa, por uma polaridade mais Afrodite, né? Como é que a gente faz isso? É como que a gente se desce mesmo, né? E entra nessa dança, né? Senão a gente fica dois, tipo, brothers. E aí eu lembro que esse David Day, da parte, ele falava assim, que existem fases, né, de relacionamento. Que é uma fase que... Eu vou falar do jeito feio, tá? Ele, lógico que ele não fala desse jeito, gente. Mas eu vou trazer a minha interpretação meio chuca, só pra ficar bem... Bom, bem fácil de lembrar. Lu, pode... Que é a questão lá do homem das cavernas, né? Das cavernas, que é a questão da mulher, assim, sabe? Tipo, quase sendo carregada, a mulher mais submissa, que até a gente acho que cresceu muito em negação a isso, né? Das mulheres totalmente dependentes do marido e tal. E a segunda e aí também tem o lado oposto, que é da mulher super executiva que tem um homem menos, né? Que a gente fala que é a mulher alfa com o marido banana, sabe? Assim, então, tipo... Isso. E daí tem isso. E a segunda fase do 50-50, que é, tipo, uma relação que tá, a maioria das mulheres são que é, tipo, de igual para igual, mas o risco de não ter polaridade, né? Então, o risco de, como está muito igual, é quase uma competição. E quando vira competição, fica duas energias, não importa o sexo, tá, gente? Duas energias masculinas. E o quanto a gente pode trazer, depois que é o último nível, na verdade, que é o nível que todo mundo busca, que é o nível estar a serviço do amor, né? Então, se o nível 50-50 era tipo, estou aqui enquanto funcionar para mim, o último nível é, eu faço o que for necessário em nome da relação. Né? Que acho que isso é bem legal também de a gente pensar. Muito lindo isso, gente. Essas coisas são muito lindas, essas frases, maravilhosas. Nossa, Lu. Nossa, eu lembrei de uma coisa para falar e me escapou. A gente acaba não conseguindo terminar a live porque o papo tá muito bom, né, Paty? A gente vai terminar essa live hoje. Pessoal, a gente não vai terminar, você não tá entendendo. A gente vai ficar amanhã inteira a gente só ia fechar, né? A gente só ia fechar, né? A gente só ia fechar, exato. Ah, eu lembrei de uma coisa, mas não tô lembrando. Então, tá bom, tudo bem. Se não lembrar, uma hora lembra. A gente marca outras, Paty. A gente marca outra. Adorei. Eu queria falar Nice, ela falou assim, eu tenho altas discussões com a outra pessoa dentro da minha cabeça. Ah, aquilo da gente adivinhar, né, Nice? E às vezes dou o assunto por encerrado. Significa que tá mal resolvido, cilada total. Muito bom, parabéns, apoiadas. Que bom. Gratidão, ela fala, é a gratidão, como é que é? Gratidão, Deus por tudo. Obrigada, queridas. Sinaliza, Paty. Vivi, o que é sinaliza? O que será que eu... Não sei. Ah, sinaliza do que eu tava falando? Tá. Eu acho que é isso. Se não for... Acho que é isso. O que eu vou pedir para vocês depois, gente, é para vocês comentarem as frases, as coisas que vocês mais gostaram, porque isso ajuda a gente até a fazer o próximo fio da vida, né? Esse nome foi dado num café que eu e a Paty tivemos, a gente pirou, porque a gente conversa bastante. E a gente falou quanto... Eu tinha participado de uma exposição da Chiara Shirota, sei lá o nome dela, dessa japa. E aí a gente estava falando um pouco disso, né? De como os fios eles vão permeando a nossa jornada aí, né? E aí, assim, é um papo bem gostoso, então eu espero que vocês comentem. Eu não sei mexer nas lives ainda, tô aprendendo aí com a Paty. Mas aí eu sei que vocês podem enviar para algumas pessoas, então enviem para os seus amigos e amigas. Comentem, deem o like, esse tipo de coisa, porque daí a gente tem chances de fazer mais e ter mais visibilidade mesmo para esse papo gostoso. Tá? Da Obrigada. vida para isso.
Muito bom. Eu queria dizer, para a gente encerrar, eu vou disponibilizar agora, ela salva as duas, né? Porque temos duas, ela Uhum. salva aqui. E eu aprendi ontem a salvar a live, para a gente ter a live com a gente e para colocar, por exemplo, no YouTube. Então, estou colocando as lives no meu Ah, que canal do bacana. YouTube também. O meu canal do YouTube é o Pat Cuóculo, P-A-T Cuóculo, estou colocando as lives lá. E aí eu vou mandar para você, Lu. Vou salvar a Tá live bom, no meu celular e mando para você, você faz o que você quer com a tá live, bom, tá? A gente tá pode, bom. Eu a gente disponibilizo pode também. até editar, sabe? Editar Ah, que legal. contratar uma pessoa que edite e aí a gente faz as pequenas edições para postar, tá bom? Tá bom, ótimo. E vamos marcar mais vezes. A gente tem Vamos primeiro de vários marcar. cafés, né? Obrigada, Exato. pessoal, que assistiu a gente, prestigiou a gente, a Paulo, o Pren, a Simone, a Carol, a Cláudia. A Cláudia tá lá em Londres, eu acho. Enfim, Jura? tanta gente bacana. Acabou de entrar, mas Legal. Cláudia, depois a gente disponibiliza, que a gente acabou aumentando aqui, o papo estava muito bom. A Mila. Então, que bom. Obrigada, gente, por Bom, prestigiar a gente. gente, obrigada. Agni, obrigada. A gente vai firmar o nosso propósito de fazer a nossa live com algum tema Obrigada, Renata. mega legal. Obrigada, Paula Obrigada, Galego, Lê. todo mundo, Fer Atanásio, que eu vi que entrou, Rê, A Sansone. Fê. Brigadão, meninas. Obrigada, Valeu. pessoal. Meninas Um e beijo, meninos, Paty. um beijo. Menino Tchau, também. gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.